Cristo aqui é o amigo, doce é teu amor, sempre andarei contigo, por onde quer que for. Teu grande amor me prende, bem junto ao lado teu braço me defende pelo caminho ao céu. Se a tempestade ruge, se o céu azul está, és tu que me protege e em paz me guardará. Perto, Jesus, mais perto, leva de ti meu ser, de coração aberto e atento ao teu querer. Um dia além do rio, lá salvo enfim no lar, teu rosto grande amigo, eu hei de contemplar. Sim, é na luz, na glória, louvarei meu Senhor. Lá contarei a história deste teu doce amor. Amém. Queridos, eu quero aproveitar o momento aqui para agradecer os irmãos que nos acompanham, esse trio, né, maravilhoso, a pessoa do Levi. Nós estávamos combinados que viria um quarteto, né? Mas ontem à noite descobrimos que não era possível o quarteto. Alguém lá está com uma garganta infeccionada, no pé e tal, então foi montado o trio. Aqui é errado, quem sabe, irmãos, né? Esse povo está com a música no sangue, né? Então, né, tem um quarteto. Eles fazem parte também do coral, são da igreja de Interlagos Junto, né? Coral, nome do coral aqui? Canto Coral, né? E eles também estão entendendo o quarteto Âncora, né? E nós vamos, não sei se o trio tem nome, mas como é recente assim, deixa eu falar o nome do trio depois, né? Muito obrigado por nos acompanhar. E conosco também nos acompanha aqui o irmão Gilmar, que também é membro da igreja de Interlagos Junto, também faz parte do canto coral, né? Então vocês observaram que lá só eu no canto, você já sabe isso, entende, né? Mas obrigado aos irmãos aqui da igreja de Alegre pela recepção e por essa oportunidade de podermos louvar juntos ao Senhor nosso Deus. O irmão Gilmar dá a palavra, Deus pode usar bondosamente nesse momento. Obrigado, irmão Jéssica. Bom dia para os irmãos. Bom dia. Que a paz, o amor e a misericórdia do nosso Deus estejam sincronizados no Deus de nós. Amém. Estou muito feliz por estar aqui junto com vocês, partilhando com esse momento. Que Deus possa estar no Deus de nós. Amém. Também quero convidar a todos vocês a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 14. Eu também faço parte, irmãos, de liderança da igreja, né, de Interlagos Junto. Eu sou o diretor dos adolescentes. Um novo departamento que foi aberto e eu fui escolhido para estar na liderança desse grupo. E em setembro nós vamos realizar o nosso primeiro congresso, chama-se ACJ. Aqueles que quiserem participar, né, nos procurem para a gente possa então estar fazendo a inscrição
para juntos podermos compartilhar. O ACJ significa Adolescentes com Jesus. O título do nosso primeiro, como é que eu falei mesmo? Primeiro congresso nosso. Tá? O livro de Apocalipse, irmãos, que nós estamos abrindo aqui, vem falando sobre as 3 mensagens angélicas que nós estudamos um pouco aqui de manhã, né? Recapitulamos um pouco. E por incrível que pareça, a lição dos adolescentes, ela está falando sobre o livro, sobre os profetas, os grandes profetas, né? Os patriarcas e profetas. E o livro que nós estamos estudando com adolescentes são Os Escolhidos, que é o livro Patriarcas e Profetas. Eles colocaram um novo título e é um livro muito bom. Eu recomendo que vocês estudem também, leiam também. Bom, vocês vão aprender muita coisa e vão ver o quanto é bom ter conhecimento da palavra de Deus. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: a mensagem que eu vou trazer hoje não é uma mensagem muito agradável, não, viu, irmãos? Infelizmente, nós estamos vivendo no final da história desse mundo. Infelizmente, mas glória a Deus que Jesus está voltando. Amém. Nós estamos lutando para que ele chegue o mais rápido possível. Amém. Porque a vida está cada vez mais complicada, né? Recentemente agora, foi essa semana que aconteceu no Recife, um prédio que desabou, matou algumas pessoas, eu não sei a quantidade exata, mas eu fiquei sabendo desse caso, eu vi na TV rápido. No começo do ano, na maioria do começo de todos os anos tem sempre uma tragédia. Esse ano foi em São Paulo, morreram 65 pessoas e estavam procurando mais uma que não conseguiram achar. Enfim, se nós começarmos a procurar tragédia, destruições, você vai encontrar por tudo quanto é parte do planeta. Isso está de todo lado. Isso tudo demonstra que Jesus está cada vez mais próximo. A Bíblia diz que quando essas coisas começassem a acontecer, deveriam fazer o quê? Erguer o quê? As nossas cabeças, que a vossa redenção está próxima. Então, irmãos, é um momento de nós estarmos atentos para essas coisas acontecendo. E às vezes a gente, como Satanás ele é astuto, ele cria confusões e coloca dúvida na cabeça de muitas pessoas por aí fora aí, né? Assim como ele conseguiu colocar a dúvida na terça parte dos anjos no céu, né? Ele também tem essa capacidade de fazer isso aqui agora, com qualquer um de nós. Mas nós queremos esclarecer que há oportunidade de vida e que nós possamos para que nós possamos ver que estamos às vezes até caminhando de forma errada, achando que estamos vivendo a hora de Cristo e na realidade não estamos. O livro Mensagens Escolhidas, eu gosto muito de fazer leitura, eu gosto muito de ler, inclusive eu trouxe esse livrinho aqui, Testemunho Seleto Volume 1, ele está todo estragadinho, porque, irmãos, olha, eu como esse livro praticamente quase todos os dias. Por quê? Porque ele tem muitas mensagens que dá chicotada na gente, viu? Se vocês procurarem esse livro, Testemunho Seleto Volume 1, são 3 volumes, mas especialmente esse aqui, se vocês procurarem esse livro e lerem, vocês vão ver o quanto nós precisamos melhorar a nossa vida perante Deus. Porque Satanás, ele trabalha com cada um de nós, né? Cada um de uma forma diferente. Ele procura atrair-nos de uma forma que às vezes você nem percebe que está sendo usado, mas quando a gente abre os olhos, eu estou sendo usado por ele. Ali, quando eu entrei na igreja aqui, eu vi naquela placa ali, jovem, qual é a sua identidade? Eu acho que eu já achei aquilo muito interessante. Sabe por quê, irmãos? Porque eu pergunto a vocês, qual é a sua identidade? Você é um verdadeiro cristão? Dá testemunho de Cristo? É o que você é o sábado? Ou você só é adventista no sábado, quando vem para a igreja, principalmente pela parte da manhã? Como é que é o seu dia a dia? Aquela frase ali diz isso. Qual é a sua identidade? E eu pergunto a vocês, qual é a identidade de cada um de nós? O que nós fazemos? Demonstramos isso durante o nosso dia a dia? Uma vez eu fui diretor dos desbravadores, lá na igreja de Parque Residencial do Barão, lá na Serra, e eu coloquei um lema para os meus desbravadores, dizendo o seguinte, três frases: quem eu sou, aonde eu estou e quem eu represento. E essa frase
eu carrego comigo até hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque você precisa saber quem você é. Por isso que eu falei, sua identidade ali na frente ali. Você precisa saber quem você é. Você é de Cristo ou é do inimigo? De Satanás, né? Quem você representa? Cristo ou Satanás, né? E onde você está? Você é cristão ou não é cristão? Então são frases que a gente tem que parar para refletir e pensar direitinho o que nós estamos fazendo. Se nós estamos servindo a Deus ou estamos servindo a Mamon. Olha, no livro de Apocalipse, no capítulo 14, tem as 3 mensagens angélicas. A primeira fala assim: vi outro anjo pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seus juízos e adorar aquele que fez o céu, a terra e os mares das águas. O segundo diz o seguinte, verso 8: seguiu-se o outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, não é isso? Que tem dado a beber a todas as nações do ouvido da fúria da sua prostituição. E o terceiro anjo diz a seguir: seguiu esse o outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. E também esse beberá o vinho da porta de Deus, preparado sem mistura, do cálice da ira de Deus, que será apresentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Essas mensagens aqui, irmãos, é a última mensagem que está sendo pregada no mundo inteiro, né? E nós somos responsáveis por essa mensagem, mesmo vivendo dentro da igreja de Laodiceia. Porque nós somos laodiceanos, querendo ou não somos. Nós somos frios, nós somos mornos, nós somos tudo aquilo que a igreja de Laodiceia, as características da igreja de Laodiceia apresenta, todo o povo de Deus representa. Mas eu costumo dizer o seguinte: a gente não deve se conformar porque nós somos da igreja de Laodiceia e viver dessa forma. Você tem que viver dentro da igreja de Laodiceia, mas não precisa ser como a igreja de Laodiceia. Porque se você for como a igreja de Laodiceia, está perdido. Mas se você vive dentro da igreja de Laodiceia, mas não tem usado da igreja de Laodiceia, então você está de forma correta na presença de Deus. Nós temos que sermos a contramão do mundo. Porque se nós não formos a contramão do mundo, estamos andando igual aos outros. Não está fazendo diferença nenhuma. E nós precisamos fazer essa diferença. Tá? Olha o que diz também agora, nós quantos de vocês trouxeram a Bíblia hoje? Eu gostaria de ver. Amém? Bíblia, isso. Celular também com a Bíblia. Alguém tem também celular com a Bíblia? Ah, que bom. Né? Muitos têm, né? Maravilha. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão preparados para a volta de Jesus? Uma pergunta difícil de responder. Estamos preparados para a volta de Jesus? Por que não estamos? Precisamos então aprender muita coisa. Abra a Bíblia de vocês no livro de Sofonias, capítulo 1, capítulo 2, verso 1 e 2. Vamos começar então. Deixa eu pegar meu celular, porque eu vi que não tem relógio aqui, para a gente não ficar muito animado, né? A gente tem que estar sempre atento no horário aqui, para a gente não se perder. Vou botar aqui embaixo aqui. O hino que nós cantamos, a primeira estrofe dele, faz assim: ó, 2 caminhos a seguir, 2 senhores a lutar. Qual dos 2 irei servir? Só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres desse mundo, encontrei 1000 motivos para chorar. Então, aqui está dizendo no começo, está dizendo que são 2 caminhos a seguir, né? 2 senhores a seguir. Então, qual dos 2 iremos seguir? Aqui em Sofonias capítulo 2, versos 1 e 2, diz o seguinte: olha, concentra-te, todos acharam? Pé de Ageu. Perto de Ageu, não é isso? Abacuque.
Depois de Abacuque e antes de Zacarias. São os profetas menores, né? Procurei. Sofonias. Acharam? Então vamos então. Olha só o que diz Sofonias. Concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Amós capítulo 4, verso 12. Olha o que diz lá. 4, verso 12. Irmãos, aí se vocês quiserem anotando no papelzinho, anotem, porque vocês vão ter muitas passagens para procurar, viu? Muitas mesmo, não vai ser pouca não, tá? A segunda parte desse capítulo, 4, verso 2 de Amós, diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Na sequência, também Amós, no capítulo 8, verso 11 e 12, né? Lá diz que nós vamos ter fome e sede de quê? Da palavra de Deus. Fome e sede da palavra de Deus. Por que eu estou falando sobre isso aqui, irmãos? Porque o nosso povo, Jesus disse bem claramente: o meu povo perece por falta de conhecimento. E hoje em dia, o que mais você vê é isso. Ninguém se importa. Ninguém se importa, né, com as coisas de Deus, não está nem aí, não se preocupa com nada, vive da forma que quer viver, né, acha que está tudo certo. Deus é bom, Deus é justiça, mas Ele tem um mal para fazer. A lição que falou aqui vai ter um juízo, nós sabemos que vai ter um juízo, mas eu queria dizer para vocês o seguinte: que Deus, Ele não vai julgar ninguém. Ninguém. Vocês podem ter certeza disso. Ele não vai julgar ninguém. O que vai ser apresentado vai ser, como ler Apocalipse no livro, capítulo 21, quando os livros forem abertos. Esse livro vai mostrar todos os nossos atos, os nossos pensamentos, aquilo que você mais escondeu de Deus. De todo não, de Deus não, ninguém esconde de Deus. Aquilo que você escondeu do pastor, do ancião, escondeu do seu pai, da sua mãe, da sua avó, escondeu de todo mundo. Ninguém sabe, mas está registrado no livro dos céus. E vai ser aberto. E no dia que vai ser aberto, vai ser exposto todas essas coisas. Então, esse julgamento de Deus vai ser através desse livro, vai ser apresentado. E quando passar o meu nome, se eu for salvo, que eu luto para isso, né, eu me esforço para isso, né, o meu maior objetivo é esse aqui. Eu tenho 67 anos, eu próximo a fazer 68 anos, e desde os meus 13 anos de idade eu frequento a igreja adventista do sétimo dia e estudo. Para que Deus possa ter misericórdia de mim e me dar esse poder compartilhar com Ele no céu. Mas é isso, irmãos. Amós capítulo 3, verso 7, diz o seguinte, no mesmo livro Amós 3, verso 7, assim, ó: o Senhor não fará nada, né, não fará coisa alguma, sem que primeiro revelar os seus segredos aos seus servos e profetas. Isso está bem claro para cada um de nós. Então, irmãos, ninguém vai poder dizer, ah, mas eu não sabia, ah, mas eu não conhecia, eu nunca ouvi falar isso. A Bíblia está aí, na mão de todo mundo. A lição está aí na mão de todo mundo, né? Livros de profecia, tenha vontade, se você quiser comprar e estudar. Se você não estuda, não pesquisa, como é que você vai saber? Só que tem um detalhe, né? Mesmo que você estude, mas não consegue memorizar como eu não consigo memorizar quase nada. Se eu não escrever, eu estou perdido. Eu tenho esse grande defeito. Eu não consigo memorizar. Eu luto para tentar. Tentei, já fiz até um estudo sobre questão de memorização. Não tem jeito. Depois que eu peguei Covid, então piorou mais ainda. Recentemente, agora, tem uns 15 dias atrás, eu peguei a segunda vez o Covid. Então, a memória da gente vai, e a idade vai chegando para mim, e a gente vai acabando perdendo um pouco também. Então, irmãos, mas Deus diz
na sua palavra que tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você aprendeu, tá bom, vou tirar aqui. Esse azul. Esse é o azul que eu usando. Não, de cá. Carinha azul. Esse aqui? É. A gente sempre usa. Então, irmãos, mas a palavra de Deus diz: tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você leu, né, você ouviu, no dia que você for chamado para ir na presença do tribunal para falar sobre essas profecias que eu falo de Apocalipse aqui, sobre a profecia das 2.300 irmãs que foi apresentada pelo irmão aqui, o Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar de tudo aquilo que você estudou e ouviu, mas só para aqueles que estudam, tá? Se você não estuda, não pega livro, não pesquisa, não busca, você não vai aprender nunca. Você só consegue passar numa faculdade ou numa prova na escola se você estudar. Agora, na última hora, você chegar lá, você me ajuda porque eu não fiz nada, eu não sei nada, como é que eu vou fazer? Não vai ter ajuda. Precisamos o quê? Estudar. Para que na hora que você for chamado para testemunhar para Cristo, você então vai o quê? Vai estar preparado para isso aí. E no livro de Amós, no capítulo 9, verso 9 também, diz que Deus vai sacudir a sua igreja e vai peneirar a igreja. Todos nós vamos ser peneirados, né? Você tem que passar por esse período. Todos nós temos que passar por esse período. Eu posso dizer para vocês que quando a Covid chegou, há 2 anos atrás, né, ela conseguiu calar a boca do mundo. Todo mundo ficou em casa, ninguém saiu de casa. Eu tenho para mim, eu vou dizer, não vou falar para vocês com certeza, mas esse é um pensamento meu, tá, gente? Não é nada, esse é um pensamento meu. Isso foi um prenúncio para mim, esse é o pensamento meu, de que Jesus está começando a vir e ele está começando a tirar aquelas pedras de tropeço que a Bíblia fala e muita gente chama na igreja para dar espaço para que os outros possam chegar. Eu não sei na igreja de vocês, mas se houve uma queda de membros na igreja aqui, não sei se vocês aqui, quem sabe, né? Houve essa queda? Pois é. Não só que não, mas se você procurar em todas as igrejas e fizer essa pesquisa, vocês vão encontrar isso aí. Houve muitas pessoas que saíram. Por quê? Porque não estão preparadas. E essas pessoas estavam ocupando espaço que outros, né? Pode ser que eles voltem ainda, ninguém sabe, né? Só Deus sabe e conhece o coração de cada um de nós, né? Mas esse juízo, irmãos, que ele está falando aqui, ele vai começar pela casa de Deus. Lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, verso 17, diz isso, que o juízo, a hora de começar o juízo, ele vem pela casa de Deus. E se vem primeiro por nós, ele diz assim: qual será o fim daqueles que não obedecem ao seu Evangelho? Então nós já sabemos qual é o fim dessas pessoas, né? Se o juízo de Deus começa pela casa de Deus, então não tem como nós mudarmos isso. Por isso que eu falei para vocês, irmãos, a mensagem não é muito boa, muito agradável, não. Porque eu não tenho o hábito, não sei pregar mensagem para agradar todo mundo. Eu gosto de pregar o que está escrito da palavra de Deus. Quer gostem, quer não, eu prego aquilo que Deus está escrito na palavra dele. Né? Pregar sermãozinho bonito, agradável, né? E todo mundo sai satisfeito, isso não leva a nada. Eu acho que nós precisamos, o que a igreja, nós precisamos, é mensagem de advertência para abrir nossos olhos, para que nós possamos ver aonde nós estamos caminhando, por onde estamos caminhando. Porque se nós não olharmos para isso, não vemos isso aí, o que nós estamos fazendo aqui? Por isso que eu falo, qual é a sua identidade? Quem você é? Por isso que eu comecei com essa pergunta, porque nós precisamos definir de que lado nós estamos. Será que nós estamos seguindo a Cristo realmente? Ou não estamos seguindo, né? Eu gostaria de ler aqui nesse livro aqui, ó, Testemunho Celeste, na página 24. Olha o que diz aqui, irmãos. Aqui fala o anjo com a balança pesando os pensamentos e interesses dos professos filhos de Deus. Aqui fala professos, né? Entre aspas, né? Diz assim, olha, vi um anjo com uma balança na mão pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus.
especialmente dos jovens. Num prato estavam os pensamentos e interesses que dirigiam para o céu. No outro, achavam-se os que inclinavam para a terra. E nessa balança era lançada toda a leitura de livros e histórias, pensamentos acerca de vestuários, exibições, vaidade, orgulho, enfim, né? Que ela diz, olha que momento solene. O anjo de Deus em pé com a balança pesando os pensamentos dos professos filhos de Deus. Professos, irmão. Isso quer dizer que não é. Pode ser que sim, pode ser que não. Professo filho de Deus. Não há uma certeza. E eu, na sequência dessa história aqui, desse relato, ela pergunta hoje assim: posso relatar isso segundo eu vi, mas nunca poderei dar impressão solene e vívida gravada em minha mente, ao ver eu, o anjo com a balança pesando os pensamentos e o interesse do povo de Deus. E o anjo disse para ela assim: olha o que o anjo disse. Ele faz uma pergunta para ela: podem esses entrar no céu? E ele mesmo dá a resposta: não, nunca. Ele diz assim: diga-lhes que a esperança que agora possui é vã, a menos que se arrependa, depressa cometer a salvação, hão de perecer. Isso é pesado. Professos filhos de Deus. Aí eu pergunto a vocês: quais são os seus interesses aqui na terra? De que mais você gosta de estar assistindo? Você gosta de estar agarrado o tempo todo no celular? Você gosta de o tempo todo estar na televisão, vendo um filme, vendo um desenho, seja lá o que for? Né? Ou você gosta de ver um vídeo que não agrada a Deus, com cenas pornográficas e outras coisas mais? Podem essas pessoas entrarem no céu? É o que o anjo está falando aqui, irmãos. Não vai entrar no céu. Se nós não mudarmos os nossos interesses, né, nas coisas que nós pensamos, nas coisas que nós sonhamos, nós aqui estamos aqui na igreja de Deus aqui, buscando a nossa salvação, ou não? Estamos buscando salvação. Mas da forma que estamos vivendo, vamos conseguir isso? Não. Precisamos o quê? Mudar os nossos pensamentos, precisamos mudar as nossas atitudes. Mais um pouco aqui, olha. Na página 109 também ele fala sobre isso aqui. Diz aqui que na página 109 diz que Deus está experimentando o seu povo. Vocês já pararam para pensar o que é isso? Você está sendo experimentado e nem está percebendo. Né? Agora dizer assim, Deus está agora experimentando o seu povo. Né? O caráter está sendo aperfeiçoado. Os anjos estão pesando o valor moral e mantendo um fiel relatório de todos os atos dos filhos dos homens. Mantendo um fiel relatório. Não passa nada despercebido que ele não anote. Aquilo que eu faria com Deus. Aquilo que você escondeu do seu pai, da sua mãe, escondeu do pastor, do ancião, enfim, escondeu de todo mundo. Só você sabe que ele está registrado. Ele vai ser apresentado no dia do juízo. Então, irmãos, não adianta querer esconder de Deus. Ou você é de Deus ou você não é. Porque se viver em cima do muro, você está perdido. Porque a palavra de Deus é sim, sim, não, não. E passar disso é o quê? Procedência na vida. Então nós precisamos aprender isso, irmãos. Não devemos ficar pensando que estamos fazendo alguma coisinha boa, não. Pelo contrário. Na sequência aqui, mais um trecho que diz assim, é mantido um fiel relatório dos atos dos filhos dos homens, coisa alguma pode ser escondida aos seus olhos, aquele que é alto e santo. Alguns tomam rumo diretamente em oposição à lei de Deus. Aqui que eu comecei, que eu quero que vocês prestem atenção. E depois de encobrir seus pecaminosos caminhos, professam ser consagrados a Deus. Olha só, irmãos. Tem muitos que são assim, né? Santinho, bonitinho, bem vestido, bem aparentado, mas é um tremendo de um sepulcro caiado. Bonito por fora e podre por dentro. Olha assim, olha só. Essa profissão de santidade não se manifesta em sua vida diária, nem tem tendência a levar-se a mente e levá-los a abster-se de toda a aparência do mal. Isso aqui está em 1 Tessalonicenses 5, verso 22. E agora isso aqui, que nós somos espetáculo ao mundo e aos anjos e aos homens. 1 Coríntios 4, verso 9.
O apóstolo Paulo diz: a mim me parece que Deus colocou o último no mundo para que nós fôssemos espetáculo contra anjos, homem, anjos, né? E enfim, todos nós somos observados. Por isso que eu sempre digo, irmãos, aquele que é cristão, sempre tem alguém lá na rua te observando. Sempre tem alguém. Onde você vai, tem alguém te olhando. Né? E da forma como você procede, ele vai dizer assim: rapaz, você viu fulano? Aquela posição, aquela situação. Rapaz, olha, eu vou falar uma coisa para você. Se essa pessoa for salva, eu não preciso nem fazer força. Eu já ouvi essa frase. Estou falando que eu já ouvi essa frase. Um péssimo testemunho dando lá fora, e a pessoa falou para mim: se essa pessoa for salva, eu nem preciso fazer força. E aí, como é que você faz? Qual a resposta que você pode dar a uma pessoa dessa? Você tem que ficar o quê? Cabeça baixa, envergonhada, por quê? A pessoa está dando um péssimo testemunho. Mas por quê? Mas é aquilo que eu falei, mano, esse relatório está lá registrado, não vai deixar passar. Quer ver? Vamos ler o livro aqui de Mateus capítulo 10, verso 26. Tem uma passagem aqui que me chama muita atenção. 10, 26, Mateus. Ela nos diz o seguinte: portanto, né, não os temais, pois nada está encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser o quê? Conhecido. Então, irmãos, não adianta você querer esconder. Você pode esconder de todo mundo, mas tudo fica registrado. Nada passa despercebido, conforme eu falei. Aqui, irmãos, eu quero ler com vocês agora o livro de Romanos, no capítulo 2, verso 17 em diante. Romanos 2. Aqui na minha Bíblia, o título começa assim, no verso 17: os judeus são indesculpáveis. Não sei na Bíblia de vocês, mas a minha diz que os judeus são indesculpáveis. Confere. Agora vocês colocam, em vez de judeus, colocam os adventistas são indesculpáveis. E vamos ler agora. Olha o que diz: tu, porém, que tem por sobrenome judeu, vamos dizer adventista, repousa na lei. Eu me repouso na lei de Deus. Nós repousamos na lei de Deus, né? E te glorias em Deus, nós nos gloriamos em Deus, né? Tu que com essa vontade aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Nós somos instruídos na lei de Deus, né? O verso 19: que está ciente de que és guia de servo. Nós somos guia de servo. Luzes que encontram nas trevas, nós somos essa luz que encontramos nas trevas, né? Instrutor de violante, tudo isso nós somos, né? Mestre de criança, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Isso também nós somos conhecidos lá fora como o povo da Bíblia, há uns anos atrás. Hoje, infelizmente, nós não somos mais conhecidos como o povo da Bíblia. Sabe quem são os maiores conhecedores da palavra de Deus hoje em dia? São os ateus e os agnósticos. Vocês sabiam disso? Os ateus e os agnósticos são os que mais conhecem a palavra de Deus, porque eles estudam para provar que nós estamos errados e que eles estão certos. Então eles são mais estudiosos. Seguindo aqui, olha, né? Verso 21. Pois tu que ensina a outros, né, e não te ensina a ti mesmo, é fácil você acusar as pessoas, né? Você tacar o dedo em cima e meter uma acusação, mas você mesmo não corrige nós, corrige a si próprio. O maior exemplo que nós devemos dar para um cristão dessa forma é primeiro você dar o exemplo, para depois então você falar para o outro, não reprovar. Dá o exemplo para que ele possa seguir o mesmo caminho que você está seguindo. Aí sim você está sendo instrutor, né? Tu que pregas que não deve furtar e furtas, mas eu devolvo meu dízimo, eu devolvo minha oferta. É só isso? E o resto? Quem é dono de alguma coisa aqui nessa terra? Ninguém é dono de nada. Nós só simplesmente somos mordomos de Deus, responsáveis por aquilo que Ele nos dá. E nós damos somente o mínimo para Ele. Mas na hora que você vai lá fora para fazer um lanche, você gasta 100,
com a família, gasta até mais. Gasta R$20, R$30 no lanche e gasta com o maior prazer. Aí na hora que vai dar a sua oferta, você dá R$12, R$1. Está roubando a Deus ou não está roubando? É isso. Né? Seguindo aqui, olha só. Diz que não deve cometer adultério se comete, abominas os ídolos e lhe roubas os templos. Tu que glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? É uma pergunta que ele está fazendo. O verso 24 termina dizendo assim, pois está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Irmãos, isso aqui é dolorido, mas Deus ele não deixa o seu nome assim, jogado ao léu. Ele mesmo diz, por amor de mim meu, não vou permitir que essas coisas aconteçam. Por quê? Porque aqueles que fazem essas coisas que está escrito aqui, serão todos destruídos. Ele vai fazer por amor a Ele, não por amor de mim, mas é por amor a Ele próprio, por amor de Deus, Ele vai fazer isso. Então, irmãos, se você está dessa forma, agindo desse jeito aqui, cuidado quando você não está no caminho certo. Né? Precisamos aprender mais sobre essas questões. No livro Cristo e seu Santuário, na página 118, diz o seguinte: se os que escondem e desculpam suas faltas pudessem ver como Satanás se exulta sobre eles e como escarnece de Cristo e dos santos anjos pelo procedimento deles, apressar-se-iam a confessar os seus pecados e deixá-los rapidamente. Você já pensou que é isso, irmãos? Cristo, ele é escarnecido. Você já pensou, você está cometendo alguma coisa errada na presença de Deus e Satanás chega lá junto com Cristo e fala assim: olha lá, valeu a pena o sacrifício que você fez para aquele camarada ali? Olha o que ele está fazendo. Isso ele acusa Cristo todos os dias pelas nossas atitudes. Nós maltratamos a Cristo, nós crucificamos Ele todos os dias dessa forma que nós agimos assim. Isso é mas sabe por que isso, irmão? Sabe por quê? Porque nós não andamos segundo a vontade de Deus, porque nós vivemos sempre em volta do nosso Deus, com letra minúscula. Quantos deuses vocês têm? Em letra minúscula. Se nós formos começar a analisar os tipos de deuses que nós temos, existem muitos. Eu tinha uma carta, eu perdi, eu não sei como, irmão, mas essa carta, ela desapareceu dos meus materiais, eu nunca mais consegui encontrar. Eu tirei várias fotos, passei para algumas pessoas, guardei para mim, mas ela sumiu, desapareceu. É uma carta que era mandada de um tio para um sobrinho, os dois eram servos do diabo abertamente, claramente, mas claramente mesmo, declarados. E ele vinha falando os projetos que ele tinha para a destruição da igreja, a implantação que ele queria implantar na igreja, né? E ele usou um dos principais, falando sobre a destruição, porque na época, quando eu teve a igreja, a adventista não tinha televisão, poxa. A televisão era chamada deusa cinzenta naquela época. Era um instrumento satânico, porque não tinha nada que você pudesse aproveitar na televisão. O que tem hoje que você pode aproveitar numa TV, numa Globo, por exemplo? O que você aproveita numa TV Globo, numa TV Gazeta? O que mais você vê na televisão hoje, principalmente na TV Gazeta, que é a TV mais assistida no planeta, podemos dizer assim, aqui no Brasil a mais assistida, é só prostituição, homossexualismo, só coisa que não presta. É só coisa que não presta. Você não tem nada que aproveita na TV. Mas hoje, agora não, agora nós temos a TV Novo Tempo, né? Vou dizer para vocês, nem tudo que passa na TV Novo Tempo também é de Deus. Porque tem muitos tipos de música, algumas coisas. E, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma irmã da Bahia, e ela falou para nós que lá na Bahia,
já foi liberado a calça comprida para as irmãs frequentarem a igreja. Tá? Isso foi aprovado na Bahia. Então, as coisas estão cada vez mais se apertando. E nós estamos tranquilos, calmos, como se nada estivesse acontecendo. Uma vez eu ouvi um certo jovem falar uma frase que eu fiquei assustado. O pastor estava pregando e ele estava pregando sobre a mensagem de Apocalipse. E quando ele falou sobre a destruição do planeta Terra, que tudo seria acabar, seria renovado e tal, ele exclamou, perto do meu lado, assim, sentado assim. Ele disse assim: mundão, não acaba não. O que esse jovem está fazendo dentro da igreja? Hoje nós vemos aí, né? Tem muitos jovens que não querem que Jesus volte. Porque ainda não conseguiu seu casamento, não conseguiu sua casa, não conseguiu seu carro, enfim. Né? São deuses que nós queremos para nós. São deuses. Sendo que tudo isso vai ficar aqui. Não vai levar nada. A esposa de Ló, quando saiu lá da cidade de Sodoma e Gomorra, a ordem era que não olhasse para trás. E o que ela fez? Ela olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Quantos, quando a coisa começar a apertar, você tiver que sair de casa, deixar tudo, quantos vão olhar para trás? Quantos vão lá buscar? Não, deixa eu buscar minha TV, deixa eu buscar meu celular. Quantos vão buscar? Vai querer levar deuses do lado deles. Né? E um dos maiores deuses que Satanás conseguiu depois da televisão, ele implantou um modernismo dentro da igreja. Nessa carta, ele implantou um modernismo dentro da igreja que está atual hoje, muito moderno na igreja. Né? Como é que fala? As músicas também foram mudadas completamente, não é mais aquelas músicas que você ouviu, músicas sagradas, tudo música moderna. Por isso que eu falei que a TV no tempo não é muito confiável, porque tem muitas músicas que estão tocadas ali que não é da igreja adventista, é de outras denominações. Mas por questão financeira, infelizmente, vou falar a verdade, mas por questão financeira, eles preferem aceitar isso. Fazer o quê? As pessoas, hoje em dia, o que move o mundo é o dinheiro. Se você não tem, você não tem como mover o mundo, fazer as coisas. Enfim, tudo foi implantado. E uma das coisas mais envenenadas que Satanás implantou agora é o miserável do celular. Esse é o maior Deus que ele conseguiu implantar dentro da igreja. Tá? É o maior Deus que ele conseguiu implantar é o celular. Porque tem muita gente que vira as costas para Deus e prefere ficar vendo o celular do que ouvir a palavra de Deus. Muita gente tem celular, mas não tem a Bíblia dele, mas tem um monte de coisa que não presta dentro dele. Esse é o maior Deus que ele conseguiu implantar, porque só você tem, e inclusive quando ele botou senha do celular, você não pode abrir, somente a pessoa pode abrir. Esse aí, ele envenena todo mundo e as pessoas estão se perdendo, nem está percebendo que está se perdendo por causa disso. Mas fazer o quê, né? No livro de Serviço Cristão, na página 241, lá diz que nenhum em 20 estão preparados para a volta de Cristo. Já pensou o que é isso? Nenhum em 20 estão preparados para a volta de Cristo. Por quê, irmãos? Porque não querem, não têm interesse em querer aprender. Mas o próprio Deus diz que Ele quer o que nós aprendemos. José capítulo 6, verso 6, Ele diz que Ele quer o quê? Nem sacrifício nem oferta. Ele quer o quê? Conhecimento. Ele pede que você tenha conhecimento. Né? Faça como aquele jovem do servo de Jericó que gritou lá no meio da multidão: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Essa é a frase que nós devemos gritar todos os dias a Deus. Tenha misericórdia de mim, Deus, que eu sou pecador. Eu preciso da tua misericórdia. Me ajude, Senhor, por favor. Essa deve ser o nosso pensamento, deve ser as nossas atitudes, porque se nós não agirmos dessa forma, não vai ter jeito. Eu quero ler um texto para nós terminarmos aqui na página 245, tá? 245, que diz o seguinte, irmãos. É um texto que está fazendo um apelo mesmo de uma conversão para que nós possamos alcançar o nosso objetivo. Diz assim, olha só,
Aqueles que educaram a mente para deleitar-se dos exercícios espirituais são os que podem ser tratados e não serem oprimidos com impureza e transcendente da glória, com pureza e a transcendente glória dos céus. Podes ter bom conhecimento das artes, estar relacionado com a ciência, ser excelente na música e na literatura. Duas maneiras podem agradar aqueles com quem convive, mas quem tem essas coisas, mas quem tem essas coisas a ver com o preparo para o céu? Não adianta nada. Você pode ser um excelente orador, pregador, pode ser o que for, um influenciador, seja o que for, mas isso não vai te preparar para os céus. Está dizendo aqui. Que fazem elas para preparar-te a fim de compreender para comparecer diante do tribunal de Deus? Eu falei sobre isso aqui. Se você tem todas essas características aqui, ó, excelente na música, na literatura, duas maneiras para agradar aqueles com quem vive, mas quem tem essas coisas, o que tem essas coisas a ver com preparação? Nada a ver. Então, irmãos, o que você pode se preparar para ter um encontro com o Senhor, com Deus, é através da leitura de Deus, a palavra dele, espírito, profecia, lição e oração. Isso vai te ajudar a você a chegar a alcançar o seu objetivo. Seguindo aqui, ó, não te enganes, de Deus não se zomba. Muita gente brinca com Deus. Como eu falei, aquele jovem que disse, a mundão não acaba não, tá? Esse jovem está fora da igreja. Porque é muito difícil. Porque ele deixou-se ser enganado por Satanás. Coisa alguma, senão a santidade te preparar para o céu. Coisa alguma, senão a santidade te preparar para o céu. Unicamente, a verdade sincera, experimental, pode dar-te um caráter puro, elevado, habilitar-te a entrar na presença de Deus que habita na luz inacessível. O caráter celeste deve ser adquirido aqui na terra. Não vai ser depois, não, tá? Tem que ser adquirido aqui na terra. Ou jamais poderá obter. Começa, portanto, imediatamente. Não te iludas que virá tempo em que poderá fazer mais facilmente com diligência de curso do que agora. Então, o momento é agora, irmãos, estudar a palavra de Deus. Não perca tempo. Cada dia aumenta a sua distância de Deus. Olha só, cada dia aumenta a sua distância de Deus. Prepara-te para a eternidade com um zelo tal como ainda nunca manifestasse. Educa a tua mente em amar a Bíblia, amar a reunião da oração, a hora da meditação e, acima de tudo, a hora em que a alma comunga com Deus através da oração. Torna-te celeste a tua mente, se queres unir-te a um coro celeste que se chama nas mansões de cima. Aqui ela termina assim, ó. Hoje, irmãos, podemos iniciar um novo ano da nossa vida, da nossa existência. Porque tudo que ficou para trás ficou. E Deus, então, ele esquece. Quando nós pedimos perdão a ele, ele apaga todas as nossas transgressões. E ele disse para Davi, uma coisa muito importante, Davi, apesar de ter cometido vários erros, os crimes mais hediondos que hoje em dia na face da terra, é como é que é? Acho que é estelionato. Aquele roubo seguido de morte que eles falam. É isso mesmo? É isso, acho que é isso, né? Ele roubou a esposa de Urias, né? Ainda matou Urias ainda. E para disfarçar o seu erro que tinha cometido, colocou dentro do palácio para dizer que era uma pessoa carente que precisava de ajuda. Mas era para esconder o erro que tinha cometido. Mas Deus, como eu falei para vocês, nada fica escondido aos olhos de Deus. E Deus então contou a sua minha coisa através de Natan. E ele então viu, né? Começando ele, então ele escreveu o Salmo 51, começando uma nova vida dele, pedindo perdão a Deus e agradecendo a Deus por tudo. Aqui, ó, no livro do anjo relator, volte-se mais uma página. Qual será o risco da sua próxima página? É a pergunta que ele faz aqui, ó. Será manchado com negligência para com Deus? Com deveres não cumpridos? Será que vamos manchar mais uma página com os deveres não cumpridos para com Deus? Que Deus não permita que aí se grave um registro que não te envergonhe, que seja revelado aos olhos dos homens e dos anjos. Deus nos abençoe. Nós possamos daqui para frente fazer um registro que agrade a Deus.
possamos levar um registro, que as pessoas possam ver em nós o Cristo verdadeiro. Amém. Não esse que nós somos, né? Mas Cristo em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino de número para encerrar. 143, a olhar para a cruz.